mais um Literatos. Nesse vídeo vamos falar de um tema interessante, talvez para muitos não tão fundamental, e falar a verdade sobre um livro que é um livro de geografia bíblica. Nós temos aqui André Daniel Henke, Atlas Ilustrado da Bíblia, a verdade sobre esse livro. Olha o tamanho do livro, olha a minha mão, olha o meu corpo aqui. É um livro muito interessante que eu estava interessado em comprar. E aí vamos falar a verdade sobre esse livro. Primeiro entendendo, quando a gente fala de atlas bíblico ou de geografia bíblica, eu sempre procuro indicar, já que é um material específico, você tem que procurar um material, por exemplo, que seja colorido. Se você fala de um material que é basicamente sobre imagens, ele tem que ser colorido e de um papel que seja de qualidade, porque justamente a ênfase desse material é um material basicamente de imagem. A gente tem que entender também que um material atlas bíblico, ou um material que fala de geografia bíblica, ele não necessariamente é só sobre imagens, porque você tem que explicar essas imagens. Então você vai contar, você vai ter textos falando sobre, explicando o que aquela imagem quer dizer. Então, engana-se que pensa que um atlas bíblico, ou um livro de geografia bíblica, ele tem que ser só sobre imagens. Mas, como eu disse, tem que ser prioritariamente sobre imagens e colorido. Geralmente, esse tipo de material é mais caro do que um material comum. Por quê? Um livro comum. Porque um livro comum, geralmente, ele vai ter a parte colorida, a capa somente, capa contra capa. Mas como esse é um tipo de material que é ilustrado, vai envolver cores, às vezes vai envolver um material, um papel de melhor qualidade, um tamanho maior, um tamanho físico maior, então ele geralmente vai ser mais caro do que um material comum. Esse aqui eu comprei, se não me engano, entre 80 e 90 reais. Não tem como fugir muito desse preço, porque, como eu disse, é um material geralmente aqui de capa dura, que envolve tinta, é um tamanho físico maior, e o que torna mais caro é ser colorido. Então vamos falar desse atlas. Primeiro, eu acredito que ele não seja o melhor atlas do mercado, mas nem por isso deixa de ser bom. Tem até um atlas aí muito famoso da Vida Nova, que ele tem mais páginas, o dobro de páginas desse atlas, mas consequentemente é bem mais caro, em média o dobro do valor. Mas atlas bíblico, quando você vai para a exposição bíblica, a não ser que seja um livro que você queira utilizar só para sua informação pessoal, você não precisa de ter um atlas bíblico tão bom, o melhor de todos. Porque a geografia bíblica, quando você vai para a exposição, você não utiliza tanto essa informação. É mais um tipo de informação para lhe situar. Em termos homiléticos, se é que a gente pode dizer assim, as informações geográficas na exposição bíblica, ela tem que ser resumida ao fundamental, nada de tão exaustivo. Entendeu? Que o que vai ser mais importante é o que a informação da geografia bíblica vai afetar na mensagem final, certo? Mas ainda assim, a geografia bíblica é extremamente importante, porque quantas vezes você lê localizações na Bíblia e você não sabe como situar, às vezes você vai dar informações erradas. Você não sabe, por exemplo, que Deus enviou Jonas para uma cidade ímpia, que não era uma cidade de Israel, num contexto em que Israel era prioritariamente o povo de Deus, por exemplo. Você vai chegar na geografia bíblica, você vai ter ali, na Decápolis, que a Bíblia cita, um conjunto de 10 cidades, que não eram cidades judaicas, por exemplo. E Jesus passou por elas.
entendeu? Às vezes, ele passa por uma cidade por causa de uma transição para chegar a outra, ou porque simplesmente chegou lá e evangelizou outras pessoas. Então é importante você se situar. É importante você saber, por exemplo, quais são as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, por onde ele passou. Você entender que a Galácia era uma região que abrangia várias cidades e não necessariamente uma cidade. Entendeu? Então é importante. Mas, falando, para a gente não perder tempo, sobre esse Atlas Ilustrado da Bíblia, Daniel Henke, ele é um autor brasileiro e é um atlas muito interessante, por volta de 170, 180 páginas, e ele vai abranger desde a criação até o final do relato bíblico do Novo Testamento. Sei lá, a carta do Apocalipse. Então ele vai pegar as histórias através de mapas que abrangem todo esse período. Claro que ele vai contar em mapas. Você fala, como é que se resume em 170, 180 páginas? Então ele vai pegar sobre questões específicas. Então ele vai pegar aqui a criação, o relato da criação, os 7 dias, e vai mostrar através de imagens a descrição física daquilo que a Bíblia está dizendo ali, a divisão entre céus e águas, entendeu? Ele vai colocar a questão do Gênesis, aonde se situa mais ou menos seria o Éden. Ele vai colocar ali o período de Israel no Egito, vai colocar os impérios que existiam na antiguidade, o império neobabilônico, o império persa, citando ali toda a importância desses impérios, a questão do dilúvio, a questão dos livros históricos, a divisão, ele vai ter ilustrado, tudo isso ilustrado, a cronologia bíblica desde do Éden. Ele vai ter aqui as cartas as viagens de Paulo, e a ilustração colorida, ela não está simplesmente na imagem, ela vai estar colorida até a ida e a volta de Paulo, quando Paulo foi e voltou. Isso é muito importante. Os prováveis períodos, as cartas que foram escritas. E uma coisa muito interessante, ele vai ter também usos e costumes ilustrados aqui, entendeu? Usos e costumes na época. Muito embora ele não seja um livro de usos e costumes, mas ele vai estar ilustrando aqui, vai mostrar imagens. Imagem do templo, das construções. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele ainda vem com esse mapa extra aqui, ó. Olha que bonito, olha que interessante. Uma descrição, o ministério de Jesus, ó. A Judéia, Galileia, Decápolis. Vai ter aqui detalhes aqui, ó, numerados. Olha, você pode botar até na escola bíblica lá, ó. Olha que interessante. Um mapa extra aqui, entendeu? Então ele vai ter as viagens de Paulo, o período os impérios aqui, o Império Grego, o Império Macedônio, a cultura, o período do silêncio de Deus, o que ocorreu, a revolta de Judas Macabeu, vai tudo estar ilustrado aqui em capítulos. Olha que bonito, ó. O Templo de Herodes, olha que interessante. A divisão do templo, são descrições muito detalhadas aqui, com quadros para fixar na sua mente mais fácil, entendeu? Então, assim, são quase 200 páginas de muita informação, muitos textos, ilustrado com imagem. Não é porque ele tem muito texto que ele não é ilustrado. Ele tem muita ilustração, um papel que é bom para a vista, com detalhes. Ele não tem só os mapas, ele vai ter detalhes daquilo que está descrito nos mapas, com numerações, com tópicos.
E assim, eu acredito que para uma pessoa que está iniciando é muito mais do que o suficiente. A não ser que você seja um professor de seminário e goste muito de geografia bíblica. Sempre entendendo que muitas das informações da Bíblia, inclusive de mapas geográficos, vai ter muita conjectura, entendeu? Daquilo que é possível, de onde a localização é exata, entendeu? Então, olha o tamanho aqui, ó. Muito interessante. E é um livro que você lê de cabo a rabo. Por quê? Porque ele, muito embora tenha muitos mapas, ele tem texto que você vai ler do início ao fim, dividido por capítulos. Então, pessoal, espero que tenham gostado. O preço é mais ou menos esse aí mesmo, 80, 90 reais, 100 reais, dependendo de onde você compre, promoção que dê, entendeu? Porque é um material colorido e é um tema, geografia bíblica, que eu particularmente não vejo muito os pregadores dar essas informações. E você aprende muito, você se situa, faz sentido quando você lê as cidades da Bíblia, faz sentido quando você lê as regiões da Bíblia. Muitas vezes eu lia texto e falei, rapaz, no primeiro momento você fala, rapaz, o que é isso? Tessalônica, Antioquia. Depois, quando você entende geografia bíblica, você lê a Bíblia de uma maneira diferente, porque você sabe onde você está e do que você está falando. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre, estamos em outras plataformas. Tem o nosso Pix para contribuições e